Muito bom dia, pessoal. Que Deus nos abençoe. Espero que todos estejam bem. Bom, iniciando mais uma semana debaixo da graça de Deus. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos fortalecer, dando uma semana de bênção, de paz, de saúde. Essa semana veremos um pouquinho sobre você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, essa semana veremos um pouquinho do que importa realmente, né? Um lugar ao qual pertencer, cultivando a comunidade. Então, veremos um pouquinho, né? Como Deus nos formou para fazermos parte da família dele. E em João 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Cristo nos fez um corpo conectado com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Nosso tema de hoje, ele é sobre formado para fazer parte da família de Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisa de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: e foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte. Já a família espiritual
nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo da terra. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder, mas na eternidade herdaremos ainda mais. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Deus tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. E terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, participaremos da glória de Deus. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então, percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo.
além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus, e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas, e estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Amém. Que Deus abençoe mais um dia a porção da palavra que Ele tem trazido para nós. E é tão maravilhoso, né? Sabemos que Deus nos formou para que fizéssemos parte da família dele. Não somente parte da família terrena que temos aqui, mas parte da família de Deus com os outros irmãos. Esse é um dos propósitos de Deus também, fazer com que nos tornemos parte da família dele. Temos, né, a nossa família terrena, adquirimos costumes, fisionomia de algumas pessoas da nossa família, mas precisamos também nos tornar parecidos com a família de Deus. Não basta carregarmos o nome. Faremos parte realmente da família de Deus se crermos. Não basta somente batizarmos, mas precisamos crer em Deus. Crer também na família de Deus, né? O que Deus tem reservado para nós. Então não é somente, eu vou me batizar que tá tudo certo. Não. Eu preciso crer em Deus como meu único suficiente Salvador. Crer no que Ele tem preparado para mim. Crer que o meu lugar não é aqui, que eu estou de passagem. A minha pátria não é aqui. Deus tem algo muito maior para nós. E para que eu consiga tratar os outros irmãos como membros de minha família, eu preciso estar mais íntimo e parecido com Deus, para assim poder fazer parte da família. Porque quando nos colocamos à disposição, quando cremos em Deus, precisamos nos tornar parecidos com o que Deus sempre nos ensinou, com o que Ele faz. Porque a nossa família terrena, muitas das vezes a gente se torna parecido com eles.
não é? Na parte física, às vezes numa personalidade, às vezes no físico, né? A cor dos olhos, o rosto, enfim, nos tornamos parecidos com alguém da nossa família. E na família de Deus não é diferente. Precisamos ser parecidos com Deus, da forma que Ele age, da forma que Ele faz, da forma que Ele trata. Então precisamos estar íntimos com Deus, para nos tornarmos parecidos cada vez mais com Ele. Precisamos ter novas ações, novos modos, novas maneiras de se comportar. Porque quando aceitamos Deus, não podemos ter a velha roupagem, não podemos ficar igual o velho homem. Quando aceitamos Jesus, quando fazemos parte da família dele, somos novas criaturas, somos novas pessoas. Então precisamos mudar, precisamos agir diferente, fazer da forma como Jesus nos ensina. Deus, ele foi um modelo perfeito de como amar o outro, como se portar, como cuidar de cada um, como cuidar do outro. Então precisamos ter uma íntima comunhão com Deus, uma íntima relação com Deus, para que eu fique muito parecida com Deus, para que eu haja como Deus quer que eu haja. Fazemos parte da família dele. Aqui a gente viu que Deus fez todas as coisas e todas as coisas são para a glória dele. Então nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Deus, ele queria uma família, criou você, criou eu, criou nós para fazermos parte dela. Esse é o segundo propósito de vida de Deus. Deus, ele é amor. Por isso, ele dá imenso valor aos relacionamentos. E quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Então, quando depositamos a nossa fé em Cristo, Deus ele nos torna nosso Pai. E precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Agir como nosso Pai age. Fazer da forma que Ele faz. E Ele tem nos ensinado. É fácil? Muitas das vezes não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil, muitas das vezes, abraçar aquele que, de repente, fala uma palavra contrária pra gente, que faz algo contrário pra gente. Muitas das vezes não é fácil. Mas Jesus nos ensinou que precisamos perdoar, precisamos estar atento aos detalhes. Precisamos cuidar uns dos outros também. Aqui fala que a família espiritual é mais importante que a biológica, porque ela durará eternamente. Nossa família terrena, ela é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas ela é temporária. Ela é frágil. Como vimos, ela está sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte. Mas a família espiritual é o nosso relacionamento com os outros fiéis, que vai durar toda a eternidade. Então é um laço permanente, uma união muito mais forte do que o parentesco de sangue. Aqui a gente viu também os benefícios de fazer parte da família de Deus. E aqui fala, Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como os filhos de Deus, temos parte da família, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder.
mas na eternidade herdaremos muito mais ainda. Aqui Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Então precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. A herança eterna, ela é inestimável, ela é pura, ela é perpétua, é protegida. Ninguém pode tirar de mim nem de você. Ela não pode ser destruída por uma guerra, por uma economia deficiente, por qualquer desastre natural, não. Precisamos buscar a Deus. Precisamos nos entregar a Ele de todo o coração, fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, identificando-se com a família de Deus através do batismo. Aqui já foi falado, o batismo ele não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Ele significa inclusão na família de Deus. É onde você anuncia publicamente: eu não tenho vergonha de fazer parte da família de Deus. Só que não é somente eu batizar e eu ficar andando com a vestimenta velha. É eu ser uma nova criatura, é eu ser um novo eu, é eu ser o que Deus tem me chamado para ser. Então, que possamos viver a perfeita vontade de Deus, ser segundo o seu coração, ser parecidos com o Pai, fazendo a boa, perfeita e agradável vontade dele. O pensamento do dia hoje, ele fala sobre o tema de reflexão: fui formado para pertencer à família de Deus. O versículo é: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E a pergunta é: como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Então, que você possa começar a pensar e você possa ser como Jesus, tratando os outros em amor, pedindo a Deus que te ajude e que mostre qual a maneira de você tratar os outros irmãos como parte da sua família, a família eterna que teremos. Então, que Deus nos abençoe seu dia, que você possa refletir, você possa meditar em tudo isso que Deus tem falado. E Ele quer que você faça parte da família dele também. Então, que você possa abrir seu coração, Deus possa estar fazendo morada, você possa fazer parte da família de Deus, se tornando parecido com Jesus, fazendo como Jesus ordenou que fizéssemos. Amém? Pai querido, diante da Tua presença nos colocamos, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mais uma semana se inicia, que Tu possa estar abençoando a nossa casa, os nossos familiares, Tu possa estar guardando, protegendo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nesse início de semana, aprendendo, Senhor, mais um pouco da porção da Tua palavra. Abre os nossos corações, abre os nossos entendimentos e que o Senhor possa falar grandemente, Senhor, aos nossos corações. Fica conosco, nos dá um dia de paz, um dia tranquilo. Toma, Senhor, toda a nossa vida diante das Tuas mãos. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Seja uma semana próspera, abençoada a todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Grande beijo a todos.